Olá, sejam todos bem-vindos ao Trade de Valor. Meu nome é Felipe Dabu e neste vídeo irei abordar um tema de suma importância: ordens avançadas de Start e Stop. Mas primeiramente não se esqueçam de dar o like, comentar e compartilhar esse vídeo. E para os amigos que ainda não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever aqui embaixo. Vou aproveitar para deixar as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo também. E o que me motivou a gravar esse vídeo foi o fato de muita gente ter vindo falar comigo essa semana, se queixando de que haviam perdido diversas oportunidades de trade. Então, a fim de evitar com que isso se repita, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. O que são as ordens avançadas? Por que utilizar as ordens de Start e Stop? Bom, diferentemente das ordens normais de compra ou venda, as ordens avançadas de Start e Stop funcionam de maneira programada e automática. Então, o operador não precisa estar na frente do home broker para realizar a negociação. Utilizando essa ferramenta, a gente fica protegido diante de um movimento brusco do mercado, seja de alta, não corremos o risco de ficar fora de uma possível operação vencedora, ou seja de baixa, onde a gente não corre o risco de ficar dentro de uma operação perdedora. Com as ordens avançadas, você pode estar em qualquer lugar do mundo fazendo qualquer outra coisa e a negociação vai ser efetivada de uma maneira, porque afinal é tudo automatizado. Então, através dessa aula, nós vamos aprender a enviar ordens desse tipo da maneira mais fácil e correta. Abordaremos primeiro as ordens de Start, que são mais fáceis de entender. O nome já diz tudo, né? Ordens de Start sempre vão ser utilizadas para iniciar ou abrir uma eventual operação ou posição, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. É ela que vai acabar sendo responsável pelos gatilhos de entrada das nossas operações. Aqui a gente tem um exemplo genérico de uma situação em que a ordem de Start de compra poderia ser utilizada. Repare como os preços vêm trabalhando dentro de uma tendência de alta. Logo em seguida, a gente tem uma correção natural até a região de uma média móvel, onde a gente pode identificar também o sinal de entrada, que é o preço de fechamento de reversão. O gatilho fica 1 centavo acima da máxima desse candle. Então, uma ordem de Start de compra poderia ter sido utilizada para a gente armar a entrada. Do outro lado aqui, ó, a gente também tem um exemplo onde uma ordem de Start pode ser utilizada. Dessa forma, uma ordem de Start de venda seria a melhor opção. Os preços trabalhando dentro de uma tendência de baixa fazem uma correção até uma média móvel, onde normalmente a gente pode identificar o mesmo sinal de entrada. Só que dessa vez o gatilho, como se trata de uma operação de venda, fica 1 centavo abaixo da mínima deste candle. Uma ordem de Start de venda, então, poderia outra vez ser utilizada para a gente entrar automaticamente na operação. Vamos ver como isso funciona com exemplos práticos. Este aqui é o gráfico de log3, né? LOGG3. Repare como a mesma configuração está presente aqui. Então, a gente está dentro de uma tendência de alta. A gente faz uma correção em direção à média móvel de 9 períodos. E depois que este candle aqui, ó, é formado, o sinal de compra é dado. A gente poderia muito bem ter colocado uma ordem de Start de compra na superação dessa máxima em 32,53. Quem fez isso, só para vocês verem aqui, já carrega um lucro de 6% essa semana. Dê uma olhada no gráfico de Ciel. Repare como a gente teve diversas entradas aqui que poderiam muito bem ter sido acionadas com ordens do tipo Start de venda. Então, os preços vêm trabalhando dentro de uma tendência de baixa. Ampliar um pouco aqui. Os preços vêm trabalhando dentro de uma tendência de baixa, fazem um recuo
até a média móvel exponencial de 9 períodos. E o mercado oferece o mesmo sinal para a gente. O gatilho é imediatamente 1 centavo abaixo dessa mínima em 14,53. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as ordens de stop. Bom, as ordens avançadas desse tipo, elas vão ter sempre a função de encerrar a operação. Porém, elas são um pouco mais complexas, porque elas ainda podem atender duas tarefas diferentes. Elas podem encerrar uma operação no prejuízo, a fim de evitar mais prejuízo, que é o stop loss, né, que a gente já conhece, e encerrar uma operação com lucro a fim de preservar esse lucro, que é o stop gain, muito utilizado para definir alvos. Os dois tipos de ordem podem ser utilizados tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Então, na realidade, ele funciona como um gatilho de saída das nossas operações. O mesmo exemplo anterior está aqui presente, vocês podem observar. O gatilho é acionado, a operação é iniciada e imediatamente a gente envia uma ordem de stop 1 centavo abaixo do fundo formado, caso a operação venha a fracassar. E caso a operação evolua, vocês podem ver aqui do outro lado, a gente também pode definir um alvo e colocar uma ordem do tipo stop gain na região de preço que pretendemos encerrar a operação. Pois bem, Felipe, como que a gente envia essas ordens? Bom, colocar ordens de start, stop é uma tarefa simples, mas para um iniciante que nunca viu aquilo na vida, pode ser bem confuso. Depois de definir qual tipo de ordem você vai enviar, start ou stop loss, stop gain, você ainda deve definir dois valores, o preço de disparo e o preço de compra ou preço de venda. É aqui que muita gente acaba se confundindo e errando. Vamos entender o que são esses dois valores. O preço de disparo, como o próprio nome já nos indica, nada mais é do que o preço que você define como gatilho para que a ordem seja enviada. Exemplo, se Petrobras atingir 28,70, eu quero comprar 1.000 ações. Então, 28,70 é o preço de disparo. O preço de compra ou preço de venda, né, dependendo do tipo de ordem que você for enviar, ordens de start vão requerer um preço de compra e ordens de stop vão requerer um preço de venda. Ele vai ser o preço em que essa ordem vai ser enviada a fim de ser executada. Exemplo, você quer comprar então as 1.000 ações da Petrobras a 28,70, mas para garantir que essa ordem vai ser executada, você define o preço de compra como 28,80, por exemplo. Assim, quando o gatilho for acionado em 28,70, você automaticamente vai enviar uma ordem de compra para o book de ofertas de 1.000 Petrobras a 28,80. É importante a gente lembrar que não significa que o preço de compra ou preço de venda que você colocou vai ser o preço em que a negociação vai ser feita. O sistema de negociação da B3, isso é muito importante que vocês entendam, sempre vai tentar fechar o melhor negócio possível. O gatilho em 28,70 foi acionado. Você enviou a sua ordem a 28,80 para o book de ofertas. Mas se tiver alguém querendo vender as mesmas 1.000 Petrobras por 28,75 no meio do caminho, é por esse valor que essa negociação vai ser efetivada e não pelos 28,80 que você estava pedindo. Então a gente acaba sempre utilizando o preço de compra ou venda com uma pequena margem, uma diferença entre o preço de disparo da ordem, a fim da gente se certificar que a gente vai entrar na operação de qualquer maneira. Se nós colocarmos o preço de compra ou venda igual ao preço de disparo, existe uma grande chance de que a nossa ordem, né, não vá ser executada, visto que vai haver muitos outros operadores já querendo comprar uma quantidade muito maior de ações, um volume financeiro muito maior, que a nossa, né, dispostos a pagar um preço um pouco mais alto. E lembre-se que a B3 sempre vai dar prioridade a quem está disposto a ter o melhor negócio. Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, utilizando aqui o meu home broker da corretora Easy Invest, então a gente vem aqui em home broker. Eu vou mostrar para vocês como eu envio minhas ordens de start e stop. Eu vou utilizar como exemplo aqui o ativo de código
pose 3. Só entrar no Profit aqui. Para mostrar então para vocês como eu deixaria o gatilho de entrada na operação. Positivo vem trabalhando dentro de uma tendência de alta e agora faz um recuo até a média 9, né, a média exponencial de 9 períodos, que é um importante ponto de inflexão para o preço. O objetivo aqui é entrar no primeiro rompimento de máxima em relação ao candle prévio que houver nessa região aqui, sinalizando uma possível formação de um fundo. E aqui a gente facilmente identifica que o nosso gatilho de entrada seria no rompimento da máxima dessa semana agora em 10,20. O que eu faço então? Bom, eu venho aqui no meu Home Broker e eu configuro uma ordem avançada de Start Compra. Ativo, pose 3. Validade, sempre eu coloco 30 dias, para minha ordem ficar por muito e muito tempo lá. Quantidade, vou colocar, sei lá, 1000 papéis aqui, por exemplo, só para dar exemplo para vocês. Preço de disparo, pessoal. Esse é o preço do meu gatilho, 10,20. Preço de compra, vou colocar 10,40 aqui, a fim de garantir que eu vou ter prioridade no book de ofertas e que o meu negócio vai ser efetivado. Então, eu coloco a minha assinatura eletrônica e clico em enviar. Pronto, a ordem foi enviada. Automaticamente, quando o preço bater 10,20, eu vou abrir uma posição comprada em positivo. Com ordens de stop, o processo é o mesmo. Reparem, vocês vão vir aqui em stop, venda, e ele me dá a opção stop gain e stop loss. E aí você repete o mesmo procedimento para configurar o stop da operação. Stop loss e o alvo, né? Stop gain. Enfim, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, por favor, podem deixar aqui nos comentários. Eu respondo todo mundo. E eu vou ficando aqui então. Um forte abraço aí para vocês e ótimos negócios.